Deixa eu só começar a gravar aqui e a gente já... Ô, professora, só uma pergunta. Essa aula que você manda para a gente gravada é presencial, assim, dá presença para a gente? Aí não, né? Porque eu não tenho como controlar. Quando eu passo uma atividade, aí sim. Mas senão não tenho como controlar se vocês viram ou não, né? Só se eu... Quando eu peço para vocês comentarem alguma coisa, aí eu consigo avaliar. Senão... Mas todas que eu curto, você pode dizer que eu ponho um positivo nas suas aulas, um boa tarde, boa Tem noite. algumas pessoas que realmente... eu tenho uma noção pelo número de visualizações, né? Que às vezes tem menos visualização do que aluno, então... Dá um isso... positivo e sai fora, né? A professora engana. Foi legal. Gente, eu deixei para vocês na quarta-feira passada alguns exercícios, e agora que eu vi que o primeiro exercício, eu acho que eu não sei o que eu fiz, porque não era esse o exercício, eu acho que eu me confundi na hora de juntar os arquivos, não sei. Mas, de qualquer forma, depois eu vou dar uma olhadinha no livro, o que eu fiz com o outro exercício, que na verdade era um exercício para analisar se o período, se a oração era dependente Sim. ou independente. Não era simples e composto? Pior que eu copiei todos, professora. Não, então, aí agora que eu vi que separar os períodos simples dos compostos, acho que na hora que eu fui para escanear, eu confundi, peguei outro exercício em vez de pegar o que eu queria. Então, de qualquer forma, não é perdido, né? Mas o que eu queria comentar mais é o segundo exercício, que talvez possa gerar mais dúvidas, porque identificar os períodos simples e compostos é mais tranquilo para vocês. Agora, a questão sobre o paralelismo gramatical, vocês conseguiram fazer? O que vocês acharam? Professor, isso aqui eu achei difícil. Eu vou deixar você explicar mais um pouquinho. Eu ouvi a aula do senhor lá, do professor, umas 2, 3 vezes, mas eu tô meio lerdinho para pegar as coisas. Vou esperar você explicar certinho, tá quietinho. Os demais, alguém conseguiu fazer? Como que vocês... Não? Professora, sinceramente, eu não consegui aprender ainda. Eu assisto essas aulas, mas eu estou tendo mais dificuldade que as outras partes da matéria. De qual? De tudo? Ou só dessa última atividade? Dessa última atividade, de tudo, desde quando começou esse novo semestre. Eu não consegui entender essa matéria ainda. Tá, então a gente vai sempre retomando. Esse exercício de paralelismo gramatical, ele é interessante justamente porque a gente não pensa muito a esse respeito na hora de produzir o texto. Então, um dos problemas que a gente encontra, que é um problema de estrutura sintática, não é uma questão, por exemplo, não há um erro gramatical no sentido de acentuação ou problema de concordância, é um problema na estrutura sintática. Então, ao compor esse período composto, muitas vezes, não necessariamente precisa ser um período composto, mesmo um período simples, ele pode gerar um problema de paralelismo. Por quê? O que é o paralelismo sintático? Então, se vocês lembrarem das aulas de matemática, que tinha as retas paralelas, por exemplo, né? Porque o paralelo é aquilo que está um do lado do outro, né? Então, ou seja, o que tem de um lado tem do outro. Então, vamos pensar, a minha roupa, ela é paralela, né? O que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. Ou, por exemplo, o nosso rosto, o nosso corpo, de modo geral, ele tem um paralelismo, né? Se a gente dividir pelo meio, o que tem de um lado, eu tenho do outro. Sabe
aquelas blusinhas que as meninas, por exemplo, que tem uma alça e depois aqui fica como se fosse um tomara que caia, só tem uma alça. Sabe qual que é? Meninas, quando tem a blusa, sabe, só aqui, só tem uma alça. Aquela mula manca? Mula manca, professora? Não sei o nome, mas tem aqui, assim, ó. Desse lado tem, do outro não tem. Muitos vestidos são dessa forma, né? Principalmente vestido de festa, enfim. Esse tipo de roupa não tem um paralelismo, porque o que tem de um lado não tem do outro. Ou seja, de um lado tem não é a manga, né? A alça, e do outro seria um tomara que caia. Então, não é igual dos dois lados. Então, por exemplo, se eu pensar... Vou colocar uma frase aqui no chat. Estou... Exemplo, sim. Por exemplo, nessa frase, estou morrendo de fome e de sede. Essa frase, ela tem um paralelismo sintático. Por quê? Eu tenho ali, estou morrendo de fome, e a outra estrutura que completa esse morrendo aí é o de sede. Então, a estrutura, ela é igual dos dois lados. Ela é composta como preposição mais substantivo. Então, de fome, de sede. Se eu uso uma frase como essa, a outra que eu mandei, ó, estou sonolenta e com fome. Essa frase tem um problema de estrutura sintática, de paralelismo sintático. Por quê? Sonolenta é um adjetivo. E do outro lado, o que eu tenho? Eu tenho uma expressão que é composta por preposição mais substantivo. Então, ali eu tenho um problema de paralelismo sintático. Como que eu poderia resolver isso? Ou eu uso dos dois lados um adjetivo, como, por exemplo, estou sonolenta e faminta, porque aí eu passaria a ter dois adjetivos, ou eu iria manter a mesma estrutura. Estou com sono e com fome. Aí eu tenho dos dois lados, preposição mais substantivo, preposição mais substantivo. Então, paralelismo sintático envolve isso. O que eu tenho de um lado, eu teria que ter do outro, né? Senão, eu tenho ali um problema de estrutura mesmo. Então, vamos supor, num trabalho de pesquisa, você está montando o seu projeto de pesquisa. Quais são os seus objetivos? Aí você coloca lá, analisar a obra tal, você fala o verbo estou, o estou, na verdade, ele tem os dois complementos. Esses dois complementos, entre aspas, estão ligados ao mesmo verbo. Por isso que o que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro. Porque essas duas estruturas estão ligadas ao mesmo verbo. Se fossem verbos diferentes, eu não teria problema, né? Então, por exemplo, estou com sono e preciso tal coisa. Aí eu tenho dois verbos, cada verbo teria o seu complemento, aí eu não teria um problema, né? Mas é que ali as duas expressões estão ligadas à mesma estrutura. Então, por exemplo, no caso de um projeto de pesquisa, você está lá fazendo os seus objetivos, de nada, Leandro. Por exemplo, os objetivos dessa pesquisa são, aí você coloca lá, analisar a obra tal, segundo a perspectiva,
sei lá, selecionar o material, blá, 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 e por aí vai. E aí você faz realização, ou comparação dos dados, por exemplo. Ai, como é ruim escrever aqui. Aqui. Comparação dos dados, etc. e tal. Quando você elenca dessa forma os seus objetivos, há ali um problema de paralelismo sintático. Por quê? Se você começou essa enumeração com o verbo analisar, selecionar, você tem que usar comparar, realizar, você tem que manter essa estrutura do verbo. Ou você muda tudo para substantivo, análise da obra, seleção de não sei o quê, a comparação dos dados. Então, você começou a usar o substantivo nessa enumeração, você tem que manter os substantivos até o fim. Você começou uma enumeração usando verbos, você tem que manter essa estrutura. Então, para a gente observar esse paralelismo, a gente precisa muito das informações lá da morfologia, né? Porque se você tem um substantivo, você tem que manter com um substantivo, se você tem um adjetivo, você vai manter com adjetivo e assim por diante. Então, assim, não sei se vocês conseguiram fazer esses exercícios, mas vocês estão com eles aí? Pelo menos para vocês poderem acompanhar? Sim. Porque eu vou projetar para vocês, e aí a gente vai vendo como que a gente poderia solucionar pelo menos os primeiros. E aí qualquer coisa vocês podem tentar fazer depois, caso vocês não tenham feito ainda, né? Se vocês tiverem feito, aí vocês conseguiram fazer, sim ou não? Não. Prof, eu achei que era para fazer o primeiro, aí eu fiz o primeiro inteiro, e aí não era para fazer. E aí o segundo eu não fiz. Não, o primeiro Eu era também. Eu só me confundi, é porque eu me confundi na hora de passar os exercícios, mas era para fazer sim. É que eu estou só focando no segundo, porque o primeiro é mais fácil, né? Se eu passar um gabarito para vocês, fica tranquilo. Esse segundo que pode gerar mais dúvidas. Por isso que eu falei, tentem fazer, porque, né, poderia ser que vocês não conseguissem. Eu vou compartilhar para vocês, e aí a gente vai conversando pelo menos sobre os primeiros, e depois eu deixo para vocês fazerem, e a gente volta a falar sobre eles em outra aula. Então, vou compartilhar aqui. Eu vou aumentar para... Vocês conseguem ver? Deixa eu tentar pôr no 100%. Ai, não consigo mudar sem... Ai, e mudando bem devagarzinho. Vocês conseguem enxergar aqui? Sim. Então, vamos tentar fazer os primeiros aqui, só para vocês entenderem como que funciona isso. Então, no primeiro, nós tínhamos, tanto na sala de aula, quanto ao brincar no recreio, Alberto está sempre implicando com algum colega. Então, aqui, eu tenho uma estrutura que é um parzinho, né, vamos dizer, de conjunções, que é o tanto isso quanto aquilo. Então, eu tenho aqui o tanto e o quanto, certo? E aí, eu tenho tanto na sala de aula, então, sala de aula é um substantivo, sala, né? E ao brincar, eu já tenho um verbo. Então, essa estrutura, ela não está paralela. Então, eu precisaria mexer nessa estrutura. Como que eu poderia mexer nisso? Então, ou eu coloco o verbo dos dois lados, por exemplo, tanto
sei lá, aí teria que mexer, teria que colocar mais alguma coisa, né? Tanto estando na sala de aula, quanto brincando no recreio, aí eu colocaria aqui, o estando na sala de aula ou brincando no recreio. Alberto está sempre implicando com algum colega, porque aí eu teria dos dois lados, eu acrescentaria um verbo no gerúndio, tanto estando na sala de aula, quanto brincando no recreio, Alberto sempre está implicando com algum colega. Ou eu poderia eliminar o verbo e aí deixar tanto na sala de aula quanto no recreio, por exemplo, aí eu teria os substantivos. Vamos supor, eu quero manter a ideia do brincar. Então, tanto na sala de aula quanto nas brincadeiras do recreio, Alberto está sempre implicando com algum colega. Então, percebam, ou eu acrescento um verbo aqui e mexo nessa estrutura para ficar paralela, ou eu deixo essa primeira parte dessa forma e transformo ao brincar em tanto nas brincadeiras, porque, ó, até aqui tem um probleminha, ó, tanto em alguma coisa, e aqui eu tenho a preposição a. Então, esse paralelismo está totalmente, não existe paralelismo, né? Então, eu precisaria tanto na sala de aula, quanto no recreio, eliminaria isso, e já teria o paralelismo, ou tanto na sala de aula, quanto nas brincadeiras, no recreio, ou do recreio, Alberto está sempre implicando com algum colega. E aí eu teria o paralelismo estabelecido. Ficou claro isso? Sim, deu para entender, professor. Todo mundo entendeu? Sim, Júlia, Rafaela, vocês estão quietinhos aí. Professora, eu não sei o que eu fiz. Porque eu fiz o exercício 1, mas eu não assisti o vídeo do cara. E eu não prestei atenção no que era. Daí o 2 eu nem olhei, porque eu não deu tempo de eu fazer. Mas eu não assisti a aula, eu não sei o que eu aprontei. E o Leandro falou no chat que não entendeu. Tá, nem a Júlia. Oh, meu Deus. Vocês entenderam essa questão de que o que tem de um lado tem que ter do outro? Para ser paralelo é isso, tem que ter de um lado, tem do outro. Então, se de um lado eu tenho essa estrutura que é tanto quanto, que é um parzinho de conectivos, isso daí funciona. Tanto durante o dia, quanto durante a noite, sei lá. Estou sempre fazendo tal coisa. Então, esse par, tanto quanto, ele vai ser preenchido de alguma informação. No caso do exemplo que a gente tem ali, o primeiro é preenchido por um substantivo, que é sala de aula. Então, tanto na sala de aula, se eu coloco quanto ao brincar, eu tenho um problema. Não tenho o que tem aqui, não tem aqui. Porque o que tem aqui é um substantivo, ó, uma preposição em, mais um substantivo. E do outro lado, o que eu tenho? Preposição a, mais um verbo. Ou seja, não está paralelo. Eu preciso mudar isso. Ou eu coloco o verbo dos dois lados, ou eu transformo em substantivo a segunda parte, aí eu fico com substantivo e substantivo. Então, por exemplo, se eu tenho tanto na sala de aula, quanto, se eu tirar esse ao brincar, risquei, por exemplo, eu passo a ter um paralelismo, porque tanto na sala de aula, quanto no recreio. Aí eu tenho esse tanto quanto com a preposição em, e eu tenho, aqui eu tenho um substantivo, aqui eu tenho um substantivo. Certo? Isso já resolveria o problema dessa frase. No caso, vamos supor que, mas eu quero deixar a ideia da brincadeira. Então, em vez de eu usar o brincar, eu vou usar brincadeira, porque brincadeira é um substantivo. Então, tanto na sala de aula, quanto nas brincadeiras do recreio, Alberto está sempre implicando com algum colega. Aí eu tenho em aqui, então, nas brincadeiras,
do recreio. Eu mantenho a mesma estrutura dos dois lados. Deu para entender ou não? Entendeu? Então, eu sempre tenho que olhar o que está aparecendo de um lado, tem que aparecer do outro. Ó, vou para o segundo caso para a gente pensar. Então, nós temos aqui, fiquei decepcionado com a nota que obtive na prova de matemática e quando o professor me disse que eu nem sei o que é uma equação de segundo grau. Então, ó, percebam que aqui, esse fiquei decepcionado, ele ficou decepcionado com duas coisas. Uma, com a nota que obtive na prova de matemática. A segunda, quando o professor me disse que eu nem sei o que é equação de segundo grau. Percebam que... Não, pode falar. Fala, pode falar. Não, é que daí ficaria... Fiquei decepcionado com a nota que obtive na prova de matemática e com o professor, tipo, seguiu a mesma estrutura. Exatamente. Se eu tenho, ficou decepcionado com alguma coisa, aqui não pode ser quando. Eu tenho que ser com algo e com algo. Então, por exemplo, fiquei decepcionado com a nota que obtive na prova de matemática e com o professor que me disse que eu nem sei o que é uma equação de matemática. Aí, ó, eu transformo esse com aqui, coloco o com aqui, decepcionado com isso e com o professor. E aí a estrutura vai ficar igual, porque ó, eu tenho o substantivo mais o que explica esse substantivo. A mesma coisa, o professor que me disse, então esse que me disse estaria explicando o professor. Então eu passaria a ter a mesma estrutura. Entenderam? A Rafa pegou o jeito aí. Entenderam os demais? Falem, gente. O mínimo detalhe faz a diferença, né? Exatamente. Sim, professor. Estou pegando de um jeito. Por isso que, assim, eu falo que, às vezes, sabe aquele colega nosso que falou assim, mas você não pode corrigir esse texto para mim? Rapidinho você faz, né? E não quer te pagar nada. Como se fosse assim, 5 minutinhos você corrige, né? A mesma coisa, né, Leandro? Tipo, traduz para mim esse resumo, fazendo favor, rapidinho você faz e não quer te pagar nada, né? Como se assim, tipo, né? Qual é o esforço que você vai fazer? E dá um trabalhão. Falo que corrigir textos dá um trabalhão, porque você tem que ficar pensando, não é só em acentuação, não é se está escrito com C, com 2 S, é toda uma estrutura que muitas vezes uma pessoa que não está muito atenta vai passar batido, esse tipo de problema vai passar batido. E, né, a gente nem sempre vai perceber esses detalhes. Então, a gente tem que valorizar mais nosso conhecimento, nosso estudo, né? Que nada é tão simples assim, que em 5 minutos você vai fazer, mas tem que pensar o tanto que você estudou para fazer isso em 5 minutos, né? Porque senão a pessoa não vai fazer em 5 minutos, tanto que ela está pedindo para você fazer. Se fosse tão simples, ela faria, né? Então, fazer correção de texto é o ó. Eu, particularmente, falo que eu gosto muito, assim, dessa parte de revisão e tal. Mas, dependendo, dá um trabalho danado que só Deus na causa, né? Bom, então, vamos para o terceiro caso. Então, ó, ao romper da aurora, então, ó, aqui tem ao romper da aurora, e quando os pássaros começam a cantar, é que a natureza se mostra mais aprazível. Então, aqui a gente tem um problema, ó, ao e quando. Então, eu tenho que padronizar. Então, eu tenho, ó, romper, e aqui eu estou falando, os pássaros começam a cantar. Então, ou eu mudo as duas estruturas para o quando, então, como que eu poderia
reconstruir essa primeira parte? Quando a aurora se rompe e os pássaros começam a cantar? Isso, quando a aurora se rompe e os pássaros começam a cantar, é que a natureza se mostra mais aprazível. Aí eu tenho esse quando que vai valer para as duas estruturas, e as duas estruturas são iguais, porque, ó, quando a aurora se rompe, esse aurora funciona como sujeito, e eu tenho ali o se rompe, que seria o predicado, e quando os pássaros começam a cantar, os pássaros, sujeito e depois o predicado. Então, é a mesma estrutura de um lado, é a mesma do outro. Ou, né, vamos supor, ao romper da aurora e ao cantar dos pássaros, por exemplo, né, é que a natureza se mostra mais aprazível. Então, seria uma outra possibilidade, transformar dos dois lados, usando esse ao, então, ao romper da aurora e ao cantar dos pássaros. Aí você mantém o verbo aqui, cantar da aurora dos pássaros. Aí você passa a ter a mesma estrutura. Certo? Certo. A Isabelle colocou ao romper da aurora e ao início do cantar. Aí o início é um substantivo. Então, aí teria que ser ao romper da aurora e ao cantar dos pássaros. Não precisaria colocar esse início, né? Que aí resolveria. Porque senão eu tiro a estrutura de verbo e verbo, porque início é um substantivo. Então, aí teria que eliminar. Querem ver mais uma aqui? Para a gente, depois aí vocês fazem os demais. Então, nós temos, embora todos o conheçam, e apesar de conviverem com ele há longo tempo, ninguém sabe se é casado. Ó, aqui eu tenho um problema que é, de um lado eu tenho embora, e do outro eu tenho apesar de. São conjunções que têm a mesma finalidade, mas a sua estrutura é diferente. Né? O embora, ele pede esse verbo no modo subjuntivo. O apesar de pede esse verbo que está, né, na sua forma infinitiva e tal. Então, embora conheçam, apesar de conviver. Né? Então, são estruturas diferentes. Então, como que eu poderia solucionar? Ou eu transformo os dois em embora, ou os dois em apesar de. Como que eu poderia reescrever essa frase resolvendo o problema? Embora todos o conheçam e convivam com ele há longo tempo. Isso, ninguém sabe se é casado, né? Então, embora todos o conheçam e convivam com ele há longo tempo, ninguém sabe se é casado. E aí, se eu transformasse tudo em apesar de, então, apesar de todos o conhecerem e conviverem com ele há longo tempo, ninguém sabe se é casado. Né? Então, ou eu uso os dois no embora, ou eu uso os dois no apesar de. Bom, o que eu queria aproveitar essa frase para falar para vocês? Essa estrutura aqui, que a gente está vendo, como do embora, do apesar de, o ao romper, ou quando, enfim, são estruturas típicas da subordinação. Tanto que é por isso que quando a gente fala, quando a gente viu lá no começo, falando sobre a diferença da coordenação e da subordinação, é justamente por isso. A subordinação, ela é mais complexa, porque ela requer essa atenção à estrutura. Uma oração acaba refletindo na outra. A conjunção faz com que eu tenha que pensar no verbo. Porque, ó, as duas, o embora e o apesar de, no sentido, o sentido é o mesmo. Mas o embora, ele pede um tipo de verbo. O apesar de pede outro tipo de verbo.
Por isso que a gente considera que o... O que é chato aí, ô Leandro? É muito confuso, professor. Uma hora eu acho que eu entendi, uma hora eu acho que eu não entendo mais nada, sem mais nada, sei lá. Meu Deus do céu, não fala que é chato, não. Ele só é um pouco complexo, mas logo vocês vão entender. Mas essa questão, eu estou na Nazaré Tedesco, é ótimo. Calculando, né? Aquele meme da Nazaré calculando, né? Mas o que é interessante a gente pensar nesse esquema é que justamente isso que faz com que a subordinação seja considerada mais rica, porque exige um conhecimento maior mesmo para que você use essas estruturas. E isso tem que ser valorizado, requer, mas é mais complexo do que simplesmente juntar lá, queria ir à festa, mas não tenho dinheiro. Ou estou cansado porque trabalhei muito. Essa estrutura, essa ligação, ela é mais simples, tanto que a gente usa muito mais a coordenação, porque ela é mais simples. Por outro lado, a subordinação, ela é mais rica, ela é mais valorizada, deixa o seu texto com um ar mais rebuscado, mais culto, porque ali você vai gastar seu português, né? Você vai mostrar tudo que você sabe para construir essa estrutura. Então, essa é uma das grandes questões. E quando a gente fala que a subordinação, ela estabelece uma relação de dependência, aí fica claro a dependência. Leandro, ou que não sabe, você sabe ou que você não sabe, né? Você mostra, fala assim, que se você estiver com dúvida, né? É aquilo assim, olha, não sei escrever 60, você faz 2 cheques de 30, né? É melhor você entregar um cheque de 30 do que um de 60 escrito tudo errado. Né? Então, tá na dúvida? Escreve o básico, usa a coordenação mesmo. Né? Agora, se você conhece uma estrutura, você pode mostrar para o outro que você já sabe tal estrutura, aí você faz o cheque de 60, né? Porque você vai mostrar que você sabe escrever. Então, você não precisa estar obrigado a não ser uma prova, né? Sei lá, que você coloque lá, faça uma frase composta, vou fazer de 30. Então, assim, às vezes na prova, façam, né, junte os períodos por subordinação. Aí você está obrigado a fazer por subordinação. Mas no seu dia a dia, você está na dúvida se aquela estrutura está soando estranha, vai pro simples, mas bem feito, né? Do que correr o risco de errar, né? Então, só se for numa situação de aula que você pode errar, né? Aí tudo bem. Agora, se você estiver num processo, num concurso, né? Que você vai fazer uma redação, você está na dúvida se aquela conjunção está funcionando como você espera, você não vai arriscar, você vai optar pelo básico, né? Então, quando a gente fala daquela questão de dependência, é isso. Uma estrutura amarra a outra. Você usou, embora, a outra estrutura está amarrada a ela. As orações coordenadas, elas são independentes. Por isso que é tão fácil de unir. Porque uma oração aqui, outra aqui, você usa o conectivo e nem precisa fazer muito ajuste. A subordinação, não, você precisa fazer esses ajustes, inclusive de flexão verbal. Sim, Fernanda, tem tudo a ver com a linguística textual, porque aí vocês falaram, né, que vocês estão vendo a coesão, e isso tem super a ver com a coesão, porque você está pensando em construir o seu texto e amarrar, né, usando os melhores conectivos possíveis, né. Então, por isso que quando eu falei para vocês desse livro, né, que esses exercícios são do livro que até a Júlia mandou para vocês em PDF. O único problema,
não sei se é um problema, na verdade, né? Mas ele não vem com gabarito, sabe? Se você quiser fazer os exercícios, até porque eu gosto muito desse livro justamente para treinar a escrita, para você desenvolver o parágrafo, desenvolver o período. E como a gente está falando de texto, né, ou de parágrafo, não existe uma única forma. Mas, não sei, talvez teria que ver se tem alguma edição, pode ser que tenha alguma edição mais moderna que tenha gabarito. Aí ajudaria mais. Mas esse livro aqui, para essa parte de produção, eu gosto bastante. Essa parte de desenvolver o parágrafo e pensar nessas estruturas, né? Então, vocês querem deixar os demais para vocês tentarem fazer? Vocês querem fazer mais um pouco agora? O que vocês acham? Não é melhor a gente fazer junto agora? Vocês preferem? Também. Então vai, então vamos, porque assim, depois eu ia começar a falar sobre as orações subordinadas, né, substantivas. Talvez nem desse tempo mesmo de falar tudo. Meu Deus, não. Eu tô quase chorando já. Para, Eduarda, para. Não, chegou num ponto que eu tô me sentindo, olha, que eu não sei nem meu nome mais direito. Que essa matéria tá muito difícil. Às vezes acontece isso mesmo. Mas não sofra, não sofra. Tudo vai se ajeitar. Bom, então vamos ver. Aqui nós temos na 5, né? Então, ouvimos um ruído e alguém forçar a porta dos fundos. Então, ouvimos um ruído aqui, substantivo. E alguém forçar, eu tenho um pronome mais um verbo. Como que eu poderia fazer com que essas estruturas fossem semelhantes? Como que eu poderia escrever isso? Eu poderia modificar, por exemplo, falar assim: ouvimos um ruído de alguém forçando a porta dos fundos. Poderia ser, que aí você não deixa os dois ligados ao mesmo verbo. Pode ser? Ouvimos um ruído de alguém forçando a porta dos fundos. Poderia ser. Alguma outra possibilidade? Eu não sei como que substantiva a palavra forçar. Não vem na minha cabeça. Ajuda eu, prof. Porque teria que indicar a ação, né? Não dá para ser a força, já não dá conta disso, né? Também não é uma forçação, né? Teria que... Ou teria que transformar isso em verbo. Aí poderia ser outra possibilidade. Ou mudar toda essa estrutura. Como vocês pensam? Por exemplo, ouvimos um ruído e alguém forçou a porta dos fundos? Nesse sentido? Eu não sei se aí ia ficar esse alguém forçou. Fica estranho. Talvez é que aí vai ficar muito não pode trocar o forçou em abril? Abriu a porta? Mas assim, a estrutura iria... Você fala como? Entendi. Você não sei lá, professor, tá muito confuso. Eu entendi, mas assim, no caso, se, por exemplo, a gente só modificou a palavra de forçar para forçando,
Daí, se colocar abrir, você já vai com outro sentido. Tipo, ele não forçou a porta, ele só abriu. Não, e aqui, por exemplo, acho que a opção que a Duda deu de mudar aqui, né? Ouvimos um ruído de alguém forçando a porta dos fundos, porque aí essa estrutura passa a se ligar a ruído. E do jeito que está aqui, está ligando a ouvimos. Ouvimos um ruído e ouvimos alguém forçar. Então, aí, esse que é o problema. Se a gente mudar essa estrutura, a menos que ouvimos um ruído, o problema é o substantivo aqui, porque qual seria o substantivo de forçar? Foi o que a Fernanda perguntou. Não tem um que desse para a gente substituir. Não consigo pensar também, não fugiu. Qual que é o ato de forçar? Não sei um substantivo que desse para colocar ali, né? Ou teria que mexer na outra estrutura, mas que também não iria ficar tão bom, né? Por exemplo, ouvimos algo, também vai ficar algo fazer. O melhor era mexer aqui mesmo. Nossa, não sei. Professora, e se fizesse, tipo, ouvimos algo fazendo ruído e forçando a porta dos fundos? Por exemplo, ouvimos alguém fazer ruído e forçar a porta dos fundos, que aí você mantém as duas estruturas, a mesma estrutura, né? Aí você tem que colocar alguém aqui. Ouvimos alguém fazer um ruído e forçar a porta dos fundos. Aí seria uma possibilidade. Fala, Leandro. E ouvimos um ruído e a força de alguém contra a porta dos fundos. Pode ser. Ouvimos um ruído e a força de alguém contra a porta dos fundos. Poderia ser. Aí trocar o forçar pela força de alguém. Pode ser. Já teria a mesma estrutura dos dois lados, né? Enfim, aí vocês poderiam escolher uma dessas. Ai, Snoopy! Alguma dessas opções para essa frase. Primeiro latido dele, ela viu. É que à noite aqui no bairro os vizinhos começam a passear com os cachorros e aí ele fica louco. Ele fica doido. Dependendo do horário, se for para eu gravar aula, vira um óculos, sai os latidos dele. Mas já estou assim, vai com o latido mesmo, porque não dá. Bom, depois aqui a gente tem a outra 6. Passei alguns dias com a minha família, revendo os velhos amigos de infância. Então, aqui como que a gente poderia mexer? Aqui acho que é mais, se a gente tirasse esse revendo, ó, passei alguns dias com minha família e velhos amigos de infância, alguma coisa assim. Se só substituir esse verbo aqui por um e, já teria o mesmo complemento. Passei alguns dias com minha família e com velhos amigos de infância. Sei, vocês pensam em alguma outra opção? Acho que é só isso mesmo que veio na minha cabeça também. Professora,
Passei alguns dias com a minha família e reencontramos velhos amigos. Não dá também? Acho que outra possibilidade, por exemplo, passei alguns dias com a minha família e revi velhos amigos de infância. Aí a gente mexeria aqui nessa estrutura, né? E revi, que aí esse verbo ficaria, esse complemento ficaria ligado com passei, e aí eu criaria uma outra estrutura com o verbo rever para os velhos amigos, né? Então, e revi velhos amigos de infância, né? Ou passei alguns dias com a família e com velhos amigos de infância. Então, aí eu teria essa mesma estrutura, né? Com minha família e com velhos amigos de infância. Que tem de um lado, tem do outro. Aí depois, a 7. Depois da descoberta do avião, o mundo nos dá a impressão de ter ficado menor. Não no sentido próprio, mas sim que as distâncias são mais rapidamente vencidas. Acho que aqui o problema está nesse não, mas sim, que é essa estrutura. Não isso, mas sim aquilo. Então, como que a gente poderia mexer? Tirar tirar o mais e colocar um sim. Peraí, tirar um mais e colocar o e, não no sentido próprio, e sim, não. A estrutura aqui é o problema, ó. Isso não no sentido próprio, mas que as distâncias são... Porque aqui é uma oração, né? E aqui é uma expressão curta. Então, esse que é o probleminha aqui. E se tirar essa parte, se deixar o mundo nos dá a impressão de ter ficado menor, vírgula, no sentido das distâncias terem ficado... Não. Não sei. Na minha cabeça tinha sido uma coisa... Poderia ser depois da descoberta do avião... tira depois da descoberta do avião, o mundo nos dá a impressão de que as distâncias são mais rapidamente vencidas. Tira até o ficado menor. Não sei. Acho que se a gente colocasse, o mundo nos dá a impressão de ter ficado menor, pois as distâncias são mais rapidamente vencidas. Então, trocar tudo isso aqui, ó, por um pois, já resolveria. Eu elimino essa não no sentido próprio, né? Ou eu teria que mexer nessa estrutura, né? Não no sentido próprio, mas no sentido figurado de que as distâncias, aí eu poderia desenvolver mais a ideia, né? Mas acho que se substituísse tudo isso por um pois, já resolveria. Professora, mas esse começo não está... Depois da descoberta do avião, o mundo nos dá a impressão? Tá certo isso? Só na minha cabeça não tá fazendo nada sentido mais? Então, também concordo com a Rafa. Se deixasse tudo mais assim, ó, simplificado, ficaria melhor. Porque ele foi querendo falar e colocou umas... Como que... Tipo, a descoberta do avião trouxe... A descoberta do avião... poderia até ser, a descoberta do avião nos dá a impressão de que as distâncias encurtaram. Uma coisa assim.
teria que mexer nessa estrutura toda, né? A descoberta do avião nos dá a impressão de o mundo ter ficado menor, já que as distâncias são mais rapidamente vencidas, né? Acho que isso tudo poderia ser simplificado. Isso. E acho que ficaria realmente melhor, né? Tirar aqui, transformar isso em sujeito, enfim, mexer nessa estrutura. Então, percebam que isso daqui, numa correção de texto, você teria que reescrever a frase, né? E é esse tipo de correção que dificulta. Por isso que, se algum dia alguém pedir para vocês fazerem a revisão, vocês vão perguntar que tipo de revisão? É revisão ortográfica ou é revisão textual? Porque se for textual, dá muito mais trabalho, que você vai ter que mexer na estrutura. A estrutura não está boa, você vai ter que mexer. Ou você só vai ter que ver acentuação, vírgula, aí você já vai poder cobrar um pouquinho menos, porque é mais tranquilo. Então, você pergunta para a pessoa, é só ortográfica ou é textual? Né? Porque dependendo do preço, geralmente o maior é o textual, né? Não é fácil, não. Não é. Ainda mais, tipo, sei lá, 20 páginas, um negócio assim, eu ia ficar nesse parágrafo em um século. Eu falo que o grande trauma de quando eu comecei a revisar texto foi que, assim, a minha primeira experiência, uma das primeiras experiências, foi com um rapaz que fazia mestrado em física. E aí, você imagina alguém de física escrevendo, né? Sem os preconceitos, mas tudo bem, a gente imagina que não é o forte da pessoa. E eu falava para ele, não, isso você não pode fazer. Não, mas eu quero colocar não sei o quê, meu Deus do céu. Aí eu falei, nunca mais eu pego esses trabalhos para corrigir. Nunca mais eu me conto, né? Tirando os termos, né, professora, que deve ser cansativo. Não, foi o caos. Eu nem sei, quando a gente chegou na hora que eu falei, quer saber? Cansei, você vê que o seu orientador resolve isso. E assim, as pessoas acham que a gente faz letras, tipo, a gente já tá prontíssimo para corrigir texto. Aí todo mundo, vou enviar um texto para você. Eu falei, não envia, não vai enviar, eu não vou nem ver o texto que você me mandar, não vou ver. Professora, obrigada. Uma coisa que sempre acontece é as pessoas olhar pra minha cara e perguntar, tipo, o significado das palavras, sabe? Aí eu fico, gente, eu não sou dicionário, não. Olha, aqui em casa é muito difícil. A minha mãe falou assim, nossa, que grossa, porque ela pergunta, como escreve tal coisa? Não sei. Tudo já cansei de pensar. Aí eu fico me matando, mas eu falo assim, mãe, só joga no Google aí. Então, é tão simples, joga no Google que você já sabe, né? Não precisa perguntar isso. Não, e o pior é que não pode falar que não sabe, porque a pessoa fala assim, mas você faz letras. Já até desisti, já ia falar, não sei. Mas é para isso que existe o dicionário, para isso que a gente está sempre consultando. Não adianta, a gente não vai saber todas as palavras do mundo, né? Então, se fosse um cérebro que fosse todas as palavras, a gente sabe o significado, todas as palavras a gente sabe como escreve. Né? Tem palavra que eu nunca vi na vida. Né? Você vai aprender ali. Quer ver aqueles programas de, sei lá, quem quer ser milionário, qualquer coisa do gênero, que tem umas perguntas lá, tipo, claro que você vai saber, se é de letras, filho, não tem como. Você tem umas palavras que você nunca usou na vida e nunca vai usar, você só sabe ali, né? Daquilo, nunca mais. Enfim, mas os cursos de letras sofrem dessas coisas, né? Ou é isso, ou não sabe nem o que é o curso. Esses dias eu tava na fila do banco, aí, sei lá, comecei a puxar papo, né? Aí o cara falou, né? Eu falei, eu estudo letras. Ele, mas o que é esse curso? Então, eu estudo a língua portuguesa, né? Você tem que resumir, né? Porque
Então, você vai dar uma aula para a pessoa, tudo que você... porque vê inglês, vê linguística. O que é linguística? Aí você já... Muito bem. Já aconteceu tanto comigo que hoje eu já parto... Não, eu estudo português e inglês. Eu já vou isso quando a pessoa ainda não fica tipo, mas tem que fazer faculdade? Porque todo mundo fala português, aí eu fico, o quê? É verdade. Para que fazer faculdade, né? Você já fala português. Não adianta, gente. O bullying vem pronto. Vocês já viram aquele meme da uma menina que ela fala sobre vários cursos? Não, acho que não. Eu de curso de veterinária. Uma hora que eu achar, eu mando para vocês. Manda. E ela fala de todos, né? De pedagogia, o bullying que todos passamos. Mas é isso, gente. Vou parar aqui o compartilhamento e depois a gente termina na próxima aula. Vocês tentem fazer esses outros que ficaram aí. Tocou um pouquinho. Aí a gente na próxima pensar, tem que ver, não lembro agora. Preciso ver o dia que a gente tem online de novo, para a gente terminar esses exercícios e falar sobre as orações subordinadas. Vocês estão loucos para ver, né? Não? Professora, então, nesse grupo eu estou com gripe, não falo.